Olá, tudo bem? Pastor Maicon aqui, mais uma vez, mais uma semana, passando para a gente conversar um pouquinho, e eu quero falar contigo hoje 4 lições que eu aprendo sobre a Reforma Protestante. Sim, hoje, 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. Não, nós não comemoramos Halloween. Halloween é do diabo, Halloween é do inferno, e a gente não comemora isso. Mas a gente comemora algo muito mais legal, mas assim, disparadamente mais legal, incomparavelmente mais legal, que é a Reforma Protestante, uma treta que dura aí já séculos e cada dia mais isso se torna mais legal. Então, eu quero ver contigo 4 coisas que eu aprendo com a Reforma Protestante e que eu acho que são muito úteis para o nosso dia a dia. A primeira coisa é que nós não vivemos por uma denominação, nós não vivemos por uma placa de igreja. Nós vivemos, sim, pela igreja. Tu vai ver o que Lutero fez lá, quando ele afixou as 95 teses, ele estava preocupado com a igreja, de fato, e não com o sistema religioso, não com uma placa da igreja, não com o sistema de liderança da igreja, o corpo de liderança, não, nada disso. O que Lutero fez estava intimamente ligado com o amor dele, com o apreço e o zelo que ele tinha pela Igreja do Senhor. Então, nós temos que viver dessa forma. A gente não se apega a uma placa. Nós não estamos vivendo por amor a uma denominação. Tu sabe, né? Nós estamos plantando uma igreja aqui no Novo Hamburgo. Eu estou plantando a igreja Soma. Mas, cara, deixa eu te falar, eu não estou vivendo pela Soma. Eu estou vivendo pela Igreja de Jesus. Que se exploda o nome da igreja, desde que a Igreja de Jesus avance. E a nossa luta tem que ser como a de Lutero, fazer com que a igreja local siga como igreja de Jesus, avançando, sem se desviar, sem ter distrações, e sim no evangelho fiel e genuíno. A segunda coisa que eu aprendo com a Reforma Protestante é que Jesus não deixa a igreja à deriva. Jesus não abandona a igreja e não larga ela para ela viver a vida como quiser. Jesus, desde Apocalipse nós vemos isso, ele está o tempo todo cuidando da igreja. Apocalipse 1, João vê Jesus em meio à igreja no dia do Senhor, no domingo, no dia de culto. Ou seja, Jesus está em meio à igreja, ele anda, ele percorre a igreja, ele conhece a igreja. As igrejas, nas 7 cartas às igrejas, Jesus fala assim, eu conheço as tuas obras. Ou seja, Jesus sabe exatamente o que a igreja está fazendo, para que ela está vivendo, qual o propósito dela. E então nós vemos que Jesus não deixa a igreja à deriva. A Reforma Protestante é uma demonstração clara disso, de que Jesus está cuidando da igreja. Quando há algo de errado na igreja, Jesus faz com que aquilo ali mude, Jesus faz com que aquilo ali não continue, porque afinal de contas, a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, e ele não vai deixar de qualquer maneira. Jesus não vai deixar que a igreja siga de maneira torta, distorcida. Ele fará com que ela seja santificada, aperfeiçoada. A Reforma Protestante é uma demonstração clara disso. A terceira lição que eu aprendo é que Deus usa homens corajosos. Deus quer homens corajosos para viverem e servirem na igreja. Lutero é um exemplo claro disso, um homem cheio do Espírito Santo. E homens corajosos são homens cheios do Espírito. Quando Deus fala para Josué capítulo 1, que ele deveria ser forte e corajoso, nós vamos ver no versículo 5 até o 9, que o ser corajoso ali é basicamente Josué ficar meditando e jamais esquecer a palavra de Deus, jamais esquecer o livro da lei. Então, no Novo Testamento, a gente vê isso em Efésios e Colossenses. Paulo fala aos Efésios que eles devem ser cheios do Espírito Santo. Não vos embriaguem com vinho, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Uma passagem correlata em Colossenses, Paulo diz que nós devemos ser cheios da palavra de Cristo. Ou seja, tu queres ser um homem e uma mulher corajosa, tu precisa da palavra de Deus, tu precisa do Espírito Santo na tua vida. Lutero era um homem assim, e nós precisamos ser assim no nosso tempo, se nós queremos que a igreja seja uma igreja piedosa, limpa, pura. Isso quer dizer que somente pessoas empenhadas pela igreja podem fazer algo por ela. A igreja, então, ela não está isenta de críticas, de forma nenhuma.
Nós podemos criticar a igreja quando nós vemos algo de errado na igreja que é pecaminoso, ou pode resultar em pecado, ou algo que está levando a igreja a um caminho que não convém. Nós podemos e devemos criticar e lutar pelo aperfeiçoamento dela. No entanto, nós somente aceitamos críticas de quem está empenhado na igreja, de quem serve na igreja. Criticar é fácil. O problema é servir, é achar uma solução e se empenhar por ela. E essa solução, esse empenho, somente homens corajosos e mulheres corajosas podem ter pela Igreja de Jesus. E a quarta lição que eu aprendo é que nós não temos nada neste mundo, nem fora dele, nem debaixo da terra, em lugar nenhum, não há nada que pare a Igreja de Jesus. Nós estamos na igreja e nós temos uma garantia, uma certeza que Jesus nos deu, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, nós podemos seguir avançando tranquilamente, nós podemos seguir avançando encorajadamente, nós podemos seguir avançando firmemente, porque nós sabemos, nós confiamos de que nada, nem ninguém pode parar a igreja de Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra ela. E, por causa disso, nós temos uma certeza: a igreja de Jesus é imparável. Eis o porquê que tu precisa estar na igreja, tu precisa congregar, tu precisa servir, tu precisa estar membrado, tu precisa estar ligado ao corpo de Cristo, como membro desse corpo. Eu te encorajo firmemente, fortemente, a procurar uma igreja e não abandoná-la jamais. Sirva na igreja do Senhor, porque ela não para. Independente de nós, a igreja de Jesus não para. Nós podemos ou não estar na igreja, ela continuará avançando. Nós vamos sofrer o prejuízo, nós vamos perder, mas a igreja de Jesus não para. Então nós precisamos estar na igreja, precisamos servir a Cristo no seu corpo, ok? Lembre-se disso, sirva fielmente, se doe, se entregue e se empenhe pela igreja de forma que ela sinta o teu serviço como algo útil, como algo válido, e que Deus nos abençoe nesse tempo em que nós estamos vivendo, para que a Igreja de Jesus avance com o nosso serviço, com a nossa contribuição. Que Jesus te abençoe. Eu fico por aqui e espero que tu viva esse dia, esse 31 de outubro, lembrando, nós não estamos comemorando Halloween, nós comemoramos o cuidado de Jesus com a sua igreja. A Reforma Protestante é um exemplo disso. Um abraço.